Bom dia, irmãos. É um prazer estar com todos vocês, chegando aí na sua casa, através da internet. Aqui em nossa escola dominical, EBD Express, nós estamos estudando a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. E hoje minha palavra é sobre a primeira frase dessa oração, Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso é uma oração simples, que pode ser entendida por qualquer pessoa, seja qual for a cultura, o nível de instrução, a idade, tanto adulto como crianças conhecem essa oração e a entendem, religiosos ou leigos, enfim, no mundo inteiro, milhares de pessoas, milhões de pessoas conhecem essa oração e a sabem de cor. Mas é tão profunda e de inesgotável sabedoria que mesmo nós que vamos ficar aqui 9 semanas estudando minuciosamente a respeito dessa oração, a gente não vai chegar nem perto de tudo que essa oração tem para nos ensinar, para nos confortar e para falar conosco. O nosso intuito aqui, entretanto, não será apenas entender a oração, mas fazer com que a nossa fala, as nossas rezas, as nossas orações também sejam carregadas de pensamento em relação a Deus, o nosso Pai. Que ela não seja apenas uma oração que saia da nossa boca, mas uma oração que saia da nossa mente com entendimento e uma oração que saia do nosso coração, coração que adora a Deus, o nosso Pai, verdadeiramente. Então, hoje falando sobre a primeira frase dessa oração, Pai Nosso que estás no céu. E só essa frase já tem tanta coisa importante em cima dela para que a gente possa entender o que ela diz. E a primeira coisa é que nós podemos entender que nós temos um grande Pai no céu. E isso aumenta o nosso valor, aumenta o valor daqueles que são chamados como seus filhos. Mas a figura do Pai muitas vezes ficou escondida na história e no cristianismo atrás da palavra Deus, que muitas vezes soa de uma maneira muito abstrata. A gente não consegue entender totalmente o significado da palavra Deus e ela se torna uma palavra sem muito significado. E quando Jesus aparece e então nos ensina que Deus é nosso Pai, então essa oração ela se transforma o seu significado fica muito mais importante para a nossa vida. Chamar Deus de Pai não é uma exclusividade do cristianismo, como muitos podem pensar. O judaísmo já entendia que o Deus deles também era um Pai. E essa revelação de Deus como Pai no judaísmo, ela começou, a primeira vez que ela é citada no Velho Testamento, foi quando Davi começou a ter o desejo de construir um templo para que fosse a habitação do Senhor, para a adoração do Senhor. E o Senhor disse que ele não construiria esse templo, mas quem faria isso seria o seu filho Salomão. E aí Deus fala naquele texto em 2 Samuel que Deus teria Salomão por filho, e então foi a primeira vez que a palavra que Deus aparece como Pai. Porque antes ele era o Deus Criador, o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de uma nação, o Deus de um país, mas naquele momento Deus se revela como Pai e Davi passa a conceber essa ideia. E ele então, nos seus escritos, nos Salmos, ele menciona algumas vezes Deus como Pai. Por exemplo, no Salmo 103, versículo 13, diz o seguinte: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E da mesma forma, depois, os profetas também usam essa expressão de Deus como Pai. Isaías
Isaías 64:8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras de Suas mãos. Da mesma forma, Jeremias também menciona Deus como Pai, quando diz em Jeremias 31:9, diz: porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. E finalizando o Velho Testamento, Malaquias também tem uma passagem maravilhosa que mostra que Deus é nosso Pai, mas Ele não era honrado como Pai pelos judeus. Malaquias 1:6 diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Dessa forma, quando Jesus chega com essa ideia de que Deus é Pai, essa ideia não era estranha aos ouvintes e aos judeus. Embora não fosse costumeira, porque no coração deles ainda Deus era um juiz, ávido pelo cumprimento da lei e para castigar aqueles que não cumprissem a lei. Mas Jesus então foi quebrando esse paradigma, mostrando que Deus era Pai, e seus ensinamentos através que era um Pai de misericórdia, que Deus era Pai e tinha misericórdia para com seus filhos. Mas ao mesmo tempo os evangelhos mostram que não são todos seres humanos que podem se chamar filhos de Deus. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos ensina que alguns são classificados pela palavra de Deus no Novo Testamento como filhos de Deus. São filhos aqueles que creem em Jesus Cristo, pois João escreve assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O Pai agora, então, é revelado aos seus filhos. E se falamos Pai, chamamos Deus de Pai, isso nos leva a olhar do lado e perceber que se temos um Pai que é nosso, nós também temos irmãos. E temos que reconhecer nas outras pessoas os nossos irmãos. A palavra nosso implica em um amor que abrange a todos, sem distinção. E quando Jesus ensina a que chamemos nosso Pai, nós individualmente nos colocamos ao lado de outros crentes e devemos entendê-los e reconhecê-los como irmãos. A religião verdadeira não pode isolar o homem e um pai. A religião verdadeira são irmãos louvando e adorando o Pai. Pai nosso que estás no céu. Que estás no céu revela que Deus está próximo, mas ao mesmo tempo é transcendente. Ou seja, temos a possibilidade de filiação, de podermos tratá-lo como Pai, mas ainda devemos ter reverência a esse Pai grande que está no céu. E essa frase, ela nega o deísmo, né? São pessoas que acreditam como religião que Deus criou o mundo e se distanciou e nos entregou sozinho a esse mundo, as suas próprias leis. Não, Deus é Pai, e como Pai, Ele se interessa por nós. E essa frase também nega o panteísmo, que é a maneira como os orientais entendem Deus. Deus é tudo, Deus é natureza, Deus está em todas as coisas, está nessa mesa, Deus está nesse computador, na câmera que me filma. Essa é a maneira de entender dos orientais. Mas para nós cristãos, Deus é uma pessoa. Deus não é tudo, Deus é o Pai, que criou todas as coisas e não se confunde com a criação. Então essa oração ela também mostra para nós que muitas pessoas no mundo têm uma ideia errada a respeito do Pai. Ela nega o deísmo, nega o panteísmo. E todos somos indistintamente filhos do nosso Pai. Eu sou pai de 2 filhos.
o André e a Ana Júlia. Ana Júlia nasceu primeiro, uma menina, e o André nasceu depois, um filho homem. E eu aprendi muitas coisas a respeito da paternidade depois que eu passei a ser pai. Coisas que talvez eu já percebesse na vida, mas tão profundamente percebi depois que tive os meus 2 filhos. Eu aprendi o amor incondicional. E é dessa forma que Deus, nosso Pai, nos ama. Eu aprendi que poucas coisas entristecem mais o coração de um pai do que ver seus filhos brigando. Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Está escrito em Provérbios. Então, da mesma forma, Deus, o nosso Pai, deve se alegrar quando estamos alegres e convivendo uma vida em harmonia, e se entristece quando nós estamos em litígio, em briga. Aprendi que o coração do pai se alegra quando seus filhos estão brincando e felizes. Aprendi que o pai precisa muitas vezes dizer não, que isso nem sempre deixa o filho feliz, mas é muitas vezes o melhor para ele. Às vezes a resposta às nossas orações é não, e às vezes a resposta às nossas orações é agora não. Mas Deus, nosso Pai, se importa conosco e nos ama. Aprendi que os pensamentos de um pai sempre estão voltados para os seus filhos. Os pensamentos a respeito dos meus 2 filhos, eles preenchem uma parcela muito grande da minha vida, do meu esforço, do meu coração, do meu amor, da minha atitude, das minhas ações. E assim também Deus nos enxerga assim. Vejam que texto maravilhoso esse que Jeremias escreve para falar a respeito dos pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Jeremias 29:11 diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem os seus pensamentos voltados a nós. Por fim, irmãos, eu aprendi que um pai erra muitas vezes tentando acertar, porque na verdade nós pais, seres humanos, somos imperfeitos. E talvez o mundo entendesse melhor o que significa ser o Pai Nosso se nós pudéssemos ter atitudes e nas nossas ações virtudes que apontassem para Deus, o nosso Pai. Encerro a minha reflexão com os irmãos de hoje, lendo Mateus, capítulo 5, versículo 16. Esta foi a primeira vez que Jesus usou a palavra Pai ao referir-se a Deus. Foi mesmo antes da oração que está narrada em Mateus capítulo 6, e aqui eu vou ler Mateus capítulo 5. E quando Jesus usou essa palavra Pai, ele estava se referindo aos seus filhos, que eles deviam manifestar boas ações a homens que são e que não são filhos de Deus. A esses homens, para que eles, vendo as nossas ações, olhem para Deus, o nosso Pai, e atribuam a Deus, o nosso Pai, a adoração e a glória. Mateus 5,16 diz assim: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, meus irmãos, há nessa pequena frase que Jesus nos ensinou, tão cheia de significado, coisas tão profundas a respeito do nosso Pai que está no céu. E Ele espera agora que nas nossas atitudes individuais e coletivas como os irmãos, nós possamos agir glorificando a Deus,
o nosso Pai. Deus, o nosso Pai, os abençoe e lhes dê um ótimo domingo em harmonia com os seus e até a próxima semana.